Bem-vindos a mais um vídeo do canal Heróis da Imaginação e hoje eu me chamo Filemon. I am the pillager of Twilight, Arsene! O tema de hoje será a ligação entre a sombra, o conceito de sombra de Jung, e o jogo Persona, Como essas duas coisas se conectam, Como a ideia de sombra de Jung se conecta com ou é representada a partir do jogo Persona 5 em específico. O livro vermelho de Jung é um livro que se trata da sua própria experiência subjetiva com o inconsciente. O livro vermelho de Jung é o resultado de uma série de experimentações que Jung fez com seu próprio inconsciente. Nessa descida às profundezas do seu próprio inconsciente, Jung encontra uma série de figuras ou personagens da sua alma. Um desses personagens é Filemon. Jung estabelece uma série de conversações com a sua alma, que é representada a partir do personagem Filemon. Nessas conversas com seu próprio inconsciente, o próprio conteúdo que depois será teorizado e se tornará a sua própria teoria psicológica. É a partir de uma viagem dentro de suas próprias imagens inconscientes, onde Jung encontrará então o arcabouço ou o fundamento, a substância da sua própria teoria psicológica. Desde o primeiro Persona, trata-se de um RPG que conta a história de alguns adolescentes que invocam uma entidade chamada Filemon, que lhes dá a capacidade de materializar personas, ou seja, essas figuras da alma. Filemon será substituído por Igor em Persona 5. Igor dá a capacidade ao Joker, personagem do Persona 5, a materializar personas ou figuras da sua própria alma. Essas figuras também são conhecidas como sombras. Cada uma delas, na medida em que é sombra, não é persona. E na medida em que é persona, deixa de ser sombra. Há um outro conceito importante em Persona 5 que é a ideia de metaverso. O metaverso seria uma espécie de inconsciente onde essas sombras residem. Joker e os outros adolescentes da série conseguem adentrar o metaverso e lá enfrentam as sombras. Mas o que são as sombras no mundo de Persona? As sombras são resultados de desejos distorcidos, de corações quebrados, de frustrações humanas que geraram uma contraparte sombria nesse mundo inconsciente, nesse metaverso. Em termos junguianos, a sombra corresponde a tudo aquilo que o próprio ego não conhece sobre si mesmo. O metaverso corresponde àqueles conteúdos inconscientes que ainda não foram integrados à consciência e que permanecem lá de alguma maneira, influenciando a própria consciência das pessoas de modo geral. Quando uma sombra se torna persona? Quando uma sombra se torna uma máscara possível de ser utilizada? Quando uma sombra se torna uma figura da alma acessível à consciência humana? A grande diferença entre uma persona e uma sombra é que uma persona é uma sombra que foi conscientizada, uma sombra que lembrou de seu vínculo com seu aspecto humano, com sua dimensão humana. Através de uma conversação, Joker consegue retirar aquela sombra do seu aspecto sombrio e retorná-la à luz, torná-la novamente humana. Através de uma descida ao inconsciente, uma conversa com essas sombras, Jung começa a, de alguma maneira, desvendar o lado humano que há nesse aspecto sombrio do inconsciente, trazendo esses personagens da alma, tornando-os conscientes através de um diálogo, de uma conversação. As figuras da alma, os personagens da alma com os quais Jung conversa, eles se assemelham às sombras de Persona. Mas o que gera um palácio? O que faz uma sombra se tornar uma sombra? Trata-se aqui, em primeiro lugar, de uma distorção do desejo, tal como é trazido em Persona. Ora, um desejo distorcido pode sim criar uma sombra, em um palácio. A sombra permanece influenciando a consciência de forma negativa. Se aquele indivíduo não reconhece os seus aspectos sombrios, não reconhece aqueles sentimentos e pensamentos que realmente tem sobre o mundo e os reprime, então esses sentimentos continuam influenciando a partir desse metaverso, a partir desse inconsciente.
que pode se dar no nível pessoal ou coletivo. Nesse sentido, a sombra permanece influenciando o indivíduo, levando inclusive a ter comportamentos agressivos, violentos, comportamentos antiéticos e imorais com os outros e com o mundo. Em Persona, o palácio individual de cada um representa o modo como cada uma daquelas pessoas que reprime a sua sombra ou que desconhece o seu aspecto sombrio vê os outros e o mundo. Um exemplo de palácio e vilão em Persona 5 é o Madarame. O Madarame é um pintor aposentado que utiliza do potencial de crianças órfãs para atingir os seus próprios objetivos e ambições. Isso é um tipo de comportamento influenciado pela sombra. A sua ganância não permite que ele veja o mal que está fazendo para o outro, o mal que ele está fazendo para essas crianças. O comportamento de Madarame é influenciado por um desejo distorcido de seu inconsciente. Podemos dizer que nesse personagem a sombra está dissociada, ou seja, reprimida no inconsciente. Ele é influenciado por ela sem saber da sua existência. A frustração de um desejo e o peso emocional dessa incapacidade de realização de um sonho levou-o a criar um mundo paralelo de sombras, um mundo onde habitam essas mágoas. Mágoa, traumas, experiências emocionalmente negativas levam à criação de espaços de sofrimento na alma. Esses espaços de sofrimento precisam ser revistos, precisam ser trazidos à consciência. O conteúdo reprimido é reprimido na mesma intencionalidade da vivência daquele trauma, daquela experiência ou daquele desejo distorcido. Em Persona 5, na medida em que esses conteúdos são reprimidos, eles criam um mundo paralelo, um palácio, que só pode ser acessível nesse metaverso. Em Persona 5, Joker e os outros adolescentes entram no palácio dos vilões e enfrentam as suas sombras. Isso corresponde, psicologicamente falando, à descida ao inconsciente que acontece dentro do processo analítico. O castelo individual de cada um é aquela dimensão sombria, dimensão da sombra pessoal, aonde residem aqueles conteúdos inconscientes que ainda não foram integrados ou reconhecidos pela consciência. Joker e os outros heróis, os outros adolescentes de Persona 5, eles têm um contato positivo com seu aspecto sombrio. Na medida em que eles passam por aquele ritual do awakening, ou seja, do acordar, do despertar, eles entram em contato com os seus verdadeiros sentimentos, com as suas emoções reprimidas e permitem que o seu aspecto sombrio se torne uma persona, ou seja, se torne uma figura da alma com a qual eles podem então estabelecer uma conversação. James Hillman dirá que todos nós temos um daimon. Esse daimon está ligado ao nosso destino, ao nosso próprio mito pessoal, ao arquétipo que estamos vivenciando. Na medida em que podemos ouvir o nosso destino, ouvir o nosso daimon ou a nossa persona, de acordo com Persona 5, ou ao nosso xamã, de acordo com Shaman King, então nós podemos ter acesso aos nossos conteúdos da alma. Essa entidade ao qual nós nos comunicamos, seja ela Philemon, como Jung no Livro Vermelho, ou seja ela uma persona, como em Persona 5, trata-se aqui de conteúdos do nosso inconsciente coletivo com os quais precisamos estabelecer um diálogo para tornar novamente consciente, para de alguma maneira personificar esses conteúdos na própria realidade. What the?